bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Tomar decisão ágil, rapidamente, é uma bela característica de um líder, né? Porque ele Sim. consegue aí, inclusive, diminuir outros problemas, mas assim, o que pode dificultar isso? Muitas vezes a pessoa precisa tomar uma decisão, mas ela não tem a clareza dos objetivos. O que exatamente e por que ela está tomando aquela decisão? Qual é o propósito daquilo que ela está decidindo? E quando não tem essa clareza, a tendência é a pessoa procrastinar. Ela vai entrar num processo de olhar, né, para muitas informações, para o excesso de informação, que não fica muito claro realmente o que ela tem que levar em consideração na hora de fazer a análise, e ela acaba se sobrecarregando e muitas vezes paralisando, o que é o pior. Então, precisa decidir, não tem clareza do que decidir ou de como vai decidir aquilo, né? Até porque nem sempre as decisões são simples, né? Toda decisão ela implica muitas vezes em você abdicar de alguma coisa, e às vezes as pessoas acabam se paralisando com isso. E com isso, procrastina, demora e acaba gerando alguns problemas em relação a isso. E o outro ponto que é muito importante que dificulta é as pessoas que têm muita dificuldade para aceitar que elas podem errar. Então, toda vez que você está num papel decisor, não quer dizer que você vai acertar 100% das vezes. Errar faz parte da vida. E quando a pessoa tem um perfil mais perfeccionista e ela tem mais dificuldade para lidar com a possibilidade do erro, a tendência ela é, às vezes, travar e não tomar decisão nenhuma. E não tomar decisão nenhuma já é uma decisão que gera consequências muitas vezes piores do que uma decisão que talvez não fosse ali tão assertiva, né, e tão adequada. Então esses são alguns dos pontos que mais dificultam ali a situação de tomada de decisão no dia a dia, né? E o que pode fazer para facilitar isso? Um ponto importante na facilitação é quando acontece a descentralização do poder. Então, o líder deixar de ser muitas vezes tão autocrático, né, onde tudo necessariamente tem que se passar por ele, tão centralizador, e deixar claro, Cláudia, qual é o nível de autonomia que cada área, que cada profissional tem na tomada de decisão. E quando isso não fica claro, muitas vezes o que acaba acontecendo? Tendo que tudo ser perguntado para a pessoa que está no papel de liderança. E isso atrasa muitas vezes o processo. Ou quem está tomando a decisão, muitas vezes não está conectado com o que é a real situação lá na ponta. E às vezes toma uma decisão errada por falta de informação ou falta de conexão com a realidade. Então, ter uma equipe que tenha autonomia clara de até onde ela pode tomar decisão e quando ela tem que contactar uma próxima alçada dentro da gestão, é um ponto muito importante. E um outro agente facilitador é o uso de tecnologias, né? Hoje a gente tem um movimento da nossa memória que está muitas vezes bastante saturado, esquece. Então hoje tem muitas ferramentas que podem ser agentes facilitadores, tanto de análise, quanto de lembretes, quanto de realmente a avaliação mais ampla de cenário, considerando o mercado, considerando a realidade interna da empresa. Então utilizar dados que são conectados com a realidade, com as possíveis tanto oportunidades quanto riscos, é realmente um ponto muito importante. Se você tomar uma decisão simplesmente porque, eu acho que, o risco de erro, ele é muito alto. E para a empresa, eu diria assim, quanto maior o volume, né, de dinheiro envolvido na tomada de decisão, mais análise precisa ser feita, mas análise na medida certa, para que também não se paralise colocando informação demais e depois ficar perdido sem saber, inclusive, o que vai decidir, né? E uma coisa que pode auxiliar muito nessa caminhada são treinamentos específicos para desenvolver essa habilidade, né? Então, existem treinamentos e processos de desenvolvimento onde o profissional aprende a desenvolver as competências de como é que eu analiso, como é que eu sintetizo, o que eu preciso levar em consideração, margem de risco. Então, existem ferramentas realmente que podem ser utilizadas no processo aí de tomada de decisão. Senão as coisas vão se atrasando, né? A gente percebe Sim. isso. Amoroso, uma decisão às vezes é tão simples, É. né? E às vezes tem uma equipe E faz inteira parada esperando uma decisão, que esperando era só que um é sim ou sim, não. sim ou Aham, não, exatamente, sim ou exatamente. Um não. sim ou não. Porque as consequências do não ou do sim, elas virão de qualquer forma, É, né? Então você acaba atrasando realmente uma equipe por conta
da sua não decisão. E aí depois tem a insatisfação de que a minha equipe não produz, não entrega, não bate as metas. Só que muitas vezes ela ficou grande parte do dia e às vezes até semanas aguardando uma resposta, aguardando um retorno, que se tivesse vindo de uma forma mais rápida, com maior agilidade, aquilo teria sido resolvido e os resultados da empresa também seriam totalmente diferentes. Até porque quem está como tomador de decisão, muitas vezes está cuidando de muitas frentes. E aquela frente que ele está, eventualmente, não está olhando e que está parado para tomar uma decisão, é o que seria a virada de chave do resultado da empresa, né? Então, ou desmotiva a equipe porque as coisas não andam. Então, a tomada de decisão, ter um tomador de decisão que seja assertivo, que seja preparado, é fundamental para a perenidade dos negócios. Se não tiver alguém que decide com capacidade, com qualidade, as coisas vão se perdendo e as pessoas vão se desconectando muitas vezes do que realmente é o propósito do negócio. Tá certo. Odilys, muito obrigada. Ok, Até a próxima. eu que agradeço, sucesso a todos. 11 de